Louvado seja o nome do Senhor. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Aproveitar que nossos irmãos estamos de pé. Vamos abrir a nossa Bíblia. Louvado seja o Senhor. Gênesis, capítulo 37. Uma palavra bastante conhecida. Perdão, aqui. 42. Apenas um versículo. Eu vou estar lendo para estar ganhando tempo. Gênesis 42, versículo 6, que diz assim: José, pois era o governador daquela terra, ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. Vamos repetir comigo, queridos, por favor, no 3, só a parte B. Louvado seja o nome do Senhor. 2, 3. E os irmãos de José vieram, inclinaram-se ante ele com a face na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar. É com temor e tremor. Estamos aqui porque Deus, Ele é bom. Né? É Deus que fala. Se Ele não for conosco, nada fazemos, nada falamos. Né? Se do alto não vier a inspiração, se do alto não vier a revelação do nosso Deus. E Deus já tem confirmado, né, a palavra, porque o tempo todo o culto, né, foi falou de confiança, né, falou de posicionamento. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui vamos falar, né, uma história que todos conhecem, né, em Gênesis a gente vê lá, louvado para se cumprir, queridos, essa palavra aqui, esse versículo, no 42, versículo 6, né, que os irmãos de José vieram e se inclinaram diante, né, dele, na sua face. Queridos, houve, louvado seja o nome do Senhor, um processo, né, porque para Deus cumprir um processo, né, nas nossas vidas, para cumprir um projeto, né, louvado seja o nome do Senhor, um propósito em nossas vidas, a gente, muitas das vezes, nós temos que passar um processo. Louvado seja Deus. E dentro desse processo, querido, existe um tempo, dentro desse propósito, existe um tempo. E dentro desse tempo, existe um processo a passar, para que Deus venha cumprir o seu propósito em nossas vidas. Porque não foi diferente, louvado seja o nome do Senhor, na vida de José. Né? E um tema, Deus colocou no meu coração, né? Veio um tema no meu coração, e o tema é esse: os sonhos de Deus para a nossa vida não dependem da fé dos outros. Queridos, os sonhos de Deus para nossas vidas, os sonhos de Deus não dependem da fé de ninguém. Depende da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, né, no capítulo 37, a gente começa, né, fala de um jovem, né, filho de Jacó, onde ele andava na peregrinação nas terras de Canaã. E Jacó tinha 12 filhos. Né, e dentre esses 12 filhos, tinha um, né, José, com apenas 17 anos, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou aqui me prender sobre falar de túnica, sobre preferência de filhos, não, querido. Eu vou falar aqui de sonhos. Nessa noite, Deus colocou no meu coração essa palavra, sonhos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já quero dizer para você, querido, que Deus, para mim e para a sua vida, Deus, Ele realiza sonhos. Aleluia. Deus, Ele ainda realiza sonhos. Mas, para a gente ver o sonho de Deus, a gente tem que estar posicionado na sua presença. E com confiança no Senhor. Porque vamos passar um processo para que Deus venha realizar os sonhos dele na nossa vida. E aqui fala no capítulo 37, aonde por causa de um sonho que José teve. Um sonho, 2 sonhos que José sonhou, queridos. Ele passou uma grande luta. Louvado seja o nome do Senhor. José, a palavra de Deus diz que ele era odiado pelos seus irmãos. E a palavra de Deus nos fala, né, nos diz que José, ele pede
ele fala para os irmãos dele ouvir o sonho que ele tinha sonhado, onde todos conhecem, né? Que os irmãos, louvado seja o nome do Senhor, aqui no capítulo 37, louvado seja o nome do Senhor, conta, né, um sonho no versículo 5, fala, sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso aborreci-o ainda mais. E aqui fala o sonho, onde todos sabem, né? Quais foram os sonhos, está aqui no versículo 6, no 7, louvado seja o nome do Senhor. E também no versículo 9, fala um outro sonho que José voltou a sonhar, onde contou com seus irmãos e seu pai. E a palavra de Deus diz que trouxe ódio ao coração dos seus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 9 e no versículo 10 ele contou esses sonhos, né, para os seus irmãos, para o seu pai. E a palavra de Deus diz que esse sonho, né, que José tinha sonhado, trouxe inveja aos seus irmãos. O pai guardou esse negócio no seu coração, mas os seus irmãos trouxe inveja, porque a palavra de Deus diz que os irmãos de José invejaram José. E eu já quero dizer nesta noite o que Deus colocou no meu coração, querido, sobre esses versículos. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, nós temos, a palavra de Deus diz que nós temos que se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, mas se alegrar com os que se alegram. Nós temos, querido, que nos alegrarmos com a vitória dos nossos irmãos. Aqui não poderia ter acontecido isso. Um sonho, queridos. Um sonho levou José a passar uma grande tribulação, uma grande humilhação. E eu quero dizer nesta noite, tu sonha, continua a sonhar. Mas eu quero te dizer, prepara-se, porque Deus, Ele realiza o sonho. Mas também, será que nós estamos preparados para passar por humilhação? Porque o sonho de Deus para ser cumprido em nossas vidas, nós vamos passar por humilhação, muitas das vezes por calúnia, para a gente ver a exaltação de Deus sobre as nossas vidas. Porque foi assim na vida de José. Ele foi humilhado, ele foi caluniado, ele passou por tudo, por aflição, ele se tornou escravo, ele foi vendido pelos seus irmãos. Primeira prova de José, depois desses sonhos, querida, a palavra de Deus diz que José, ele apacentava, né, ovelhas junto com seus irmãos, as ovelhas de seu pai. E ali, eles, né, José, ele vigiava, né, tudo que os irmãos faziam, ele vinha e contava para os seus irmãos. E ali ele apacentando os irmãos, indo apacentar as ovelhas, né, a palavra de Deus diz que Jacó, ele manda José ir até os seus irmãos e para ver como os irmãos dele estavam, se estava tudo bem com os irmãos dele. E José, como sempre, obedeceu a seu pai. E a palavra de Deus diz, querido, ao chegar ele foi até Siquém, eles não estavam em Siquém. Ali foi informado pelo homem que estava, né, José perdido ali, à procura dos irmãos. Foi informado que eles tinham ido, que ele ouviu, aquele homem ouviu eles falar que iam até Dotã. E a palavra de Deus diz que José foi até Dotã e encontrou os seus irmãos. E quando os irmãos de José avistaram ele de longe, eles começaram já a maquinar, querido, a morte de José. Onde a palavra de Deus diz que eles falaram, lá veio o sonhador. Ali maquinaram a morte, ali projetando a morte de José. Mas teve dois, queridos, Rúben e Judá, não queria que o sangue de José corresse sobre as suas mãos. Eles não queriam a morte, eles queriam sim se livrar de José, mas não queriam a morte de José. E ali Rúben saiu, né, a palavra de Deus diz, mas aí Judá veio e viu, né, louvado seja o nome do Senhor, falou que proveito tinha a morte do irmão deles, que proveito tinha José morto. Mas aí eles poderiam vender José. E ali viram, né, vindo, louvado seja o nome do Senhor, os ismaelitas. Louvado seja Deus, os mercadores, né, ismaelitas. E ali, Judá fala, né, vença, eu creio que já foi Deus, né, colocou ali a misericórdia no coração dos irmãos de Judá, que era para não matar, mas vendesse José. E ali eles venderam, queridos, José
E todos sabem, né, a história fala que José, a palavra de Deus diz que José foi lançado numa cova, naquele buraco, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, eu pesquisando, estudando, não era um buraco limpo, não. Lá dentro tinha várias coisas. Imagine, querido, o que José não passou ali dentro, que ele não sentiu ali dentro daquela cova, onde ele foi jogado. Louvado seja o nome do Senhor. E ali aqueles israelitas, eles tiraram, venderam por 20 moedas, né, José. E ali, José, os mercadores levaram José para o Egito. E ali aqueles mercadores venderam José, né, para Potifar, que era oficial da guarda do rei do Egito, Faraó. Mas como Deus, querido, Ele tem um projeto. Quando Ele tem um projeto nas nossas vidas, pode o inferno se levantar, pode quem quiser dar brecha para o inimigo, pode quem quiser tentar te tocar. Mas, querido, você sendo fiel, você estando posicionado diante de nosso Deus, querido, você se torna intocável. E com todo respeito, vira para o teu irmão e fala: irmão, você é intocável. Nós somos intocáveis, queridos. Porque José passou por tudo, mas ele foi intocável. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que José, querido, Potifar achou graça aos olhos de Potifar. José caiu na graça, querido, de Potifar. E a palavra de Deus diz, vai nos falar que ali José se tornou mordomo, porque Deus fez tudo que José prosperava, colocava a mão, Deus fazia prosperar. Deus prosperava. E ali aquele homem se tornou um mordomo de confiança para Potifar, oficial da guarda. Porque José, querido, ele poderia murmurar, como foi falado nessa noite, para a gente não murmurar. José poderia murmurar, José poderia questionar, José poderia fazer tudo, largar, abrir mão. Mas ele continuou temente. Ali no Egito, e nós, querido, eu e você, porque servir a Deus aqui dentro da casa do Senhor, glorificar Ele, mostrar a nossa posição diante dele aqui dentro é muito fácil. 99% aqui, ou 100% de todos aqui somos servos do Senhor, mas aí em Babilônia, e na faculdade, e na escola, e no trabalho, como é que está a nossa posição? Como está a nossa posição? Quando alguém se levantar contra nós, quando a gente for caluniado, porque José foi caluniado, queridos. Aqui José estava uma bênção, tudo prosperava, até Potifar colocar ele como um mordomo fiel, um homem de confiança. Tudo ele poderia mandar, estava tudo sob a mão de José, só não a sua esposa. A palavra de Deus diz que José era um homem de formosura, de aparência, de boa aparência. E lá vai começar outra aflição na vida de José. Vai a mulher de Potifar, deseja José. José é atentado agora pela mulher de Potifar. Louvado seja o nome do Senhor. E teve um dia que todas as vezes que José era atentado, aquela mulher tentava, desejava deitar com José. José ele não abria mão, se já conheceram ele. José não abria mão. Ele saía, ele falava que não. Ele resistia. E ali a palavra de Deus diz: louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz, querido. Aí teve um dia que a casa, porque aqueles quando a gente é tentado, não é assim quando a gente cair na noite para o dia, não. É todos os dias nós somos tentados. Todos os dias o inimigo levanta. E teve um dia que a casa estava só. Vem a mulher de Potifar com seu laço. E ela me deseja. Pede mais uma vez para José se deitar com ela.
E ele fala que não, porque tudo estava nas suas mãos. Potifar confiou nele. Mas ela não, só ela que não, porque era a esposa dele. Mas era ele que ela queria. E ali José, quando ela foi para cima, José fugiu, correu. E ali ficou uma peça, pelo amor de Deus diz, um pedaço, deve ter sido da roupa de José. E ali, querido, isso foi a brecha que ela encontrou. E a palavra de Deus diz, para nos dizer, que ela grita e vai até Potifar, seus servos, e fica aguardando Potifar chegar, com aquele pedaço deitado, com aquele pedaço da roupa de José sobre ela, perto, e fala, nem questiona lá a Potifar, que aquele israelita, aquele homem, aquele jovem foi para dentro daquela casa, para a casa deles, botou ele lá dentro, e ele tentou abusar, se aproveitar dela. Querido, e ali José, Potifar deu a ordem, e os servos levou Potifar para o cárcere, para a masmorra. E naquela época, queridos, quem fosse parar na masmorra, dentro daquela masmorra, querido, era quem era condenado, era para ser condenado à morte. Quem era acusado por estupro, uma mulher que era acusada, tentada por estupro, queridos, era condenada à morte. Era uma tentativa de abuso, mulher casada, e era condenação de morte. Mas dentro daquela masmorra, dentro daquele cárcere, Deus guardou José. Eu creio que tinha vários ali para ser condenado à morte. Mas José, querido, ele foi guardado por Deus. Porque até ali dentro do cárcere, José, a palavra de Deus diz que caiu na graça também do carcereiro. E foi servos ali, todos tinham que servir, José servia ali. Louvado seja o nome do Senhor, servo fiel dentro do cárcere. Teve a confiança do carcereiro. E ali a palavra de Deus diz que tinha dois presos ali, o padeiro-mor. Dentre aqueles presos tinha o padeiro-mor e o copeiro-mor. E ali que Deus começa. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, querido, foi tempo. Não pensa que foi da noite para o dia, que foi só um dia, que José ficou ali preso, não. Aí a palavra de Deus diz que aqueles dois homens, ele sonha. Cada um tem um sonho com a sua interpretação. E ali José, ele se viu aqueles homens perturbados, aflitos. E ali José reconhece Deus. Fala que o sonho de interpretação vem do alto, vem de Deus. É Deus que revela. E ali foi contado os sonhos para José, e José interpretou os dois sonhos. E a palavra de Deus diz que os sonhos do copeiro-mor, do padeiro-mor, se cumpriram. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai nos dizer que o copeiro-mor, José falou para o copeiro-mor, que quando cumprisse, era para ele lembrar dele. Porque ele estava ali inocente, dentro daquele cárcere, tinha sido vendido pelos seus irmãos, tinha se tornado escravo inocentemente. E você, querido, está preparado para ser caluniado? Como está sendo a tua posição mediante uma calúnia? Louvado seja o nome do Senhor por ser esquecido, por ter feito o bem para alguém, e esse alguém até parar de falar com você. Mas, querido, muitos já ouvi falar que esse homem falando mal do copeiro-mor porque esqueceu. Não, querido, ele não se lembrou no momento, sabe por quê? Porque foi o próprio Deus que permitiu. Porque tinha que chegar o dia da interpretação do sonho de Faraó. Aqui foi o sonho de dois presos, do copeiro e do padeiro. E se lembrasse daquele momento, não ia ser Deus, onde Deus ia mostrar a exaltação dele na vida de José. E aqui a palavra de Deus diz que passou 2 anos para se cumprir, querido, para José
para aquele homem, louvado seja o nome do Senhor. Ele ficou 2 anos. Depois dessa interpretação, esses 2 homens passaram 2 anos. Se cumpriu, o copeiro-mor voltou ao cargo e o padeiro-mor foi enforcado com o sonho da interpretação de José. E aqui passou, e no versículo 9, louvado seja o nome do Senhor. Aqui, louvado seja Deus, no capítulo 37 ainda, né? Louvado seja Deus, a palavra de Deus vai nos falar, né? Que, louvado seja o nome do Senhor, que o copeiro-mor, ele vai e lembra. Ele vai e se lembra. Louvado seja o nome do Senhor. Perdão, no capítulo 41. No capítulo 41, queridos. E no versículo 9, eu entendo que foi quando ele foi lembrado pelo copeiro-mor. Aí Deus trouxe a sua mente, ao seu coração. Aquela interpretação que lá dentro do cárcere, José teve com ele. Porque aqui no 41, José interpreta os sonhos de Faraó. A palavra de Deus diz que Faraó estava perturbou-se muito, estava aflito, afligido, sem dormir, queridos, pelo aquele sonho que ele teve. E ali a palavra de Deus vai dizer que no versículo chamou os seus servos, todos os seus magos. Ninguém soube interpretar, conseguiu dar a interpretação do sonho de Faraó. Aí vem no versículo 9, onde a palavra de Deus diz: então falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó indignado contra o capitão da guarda, a mim e ao padeiro-mor. Aí vem contando aqui, mas foi aqui, ó. O copeiro-mor se lembra, porque aí ele veio e fala, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Deus fez ele lembrar de José. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra vai nos dizer, querido, que ali ele vai e conta, e o rei manda chamar José. E a palavra de Deus vai dizer que José agora vai, né, toma um banho, muda as vestes para se apresentar ao rei. Queridos, não é de qualquer maneira essa palavra no meu coração. Então, aqui quer dizer que nós, que ele fala, que não é de qualquer maneira que a gente tem que chegar e estar diante do rei, que é o nosso Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não foi de qualquer maneira, não foi ele saindo como escravo de dentro do cárcere que ele se apresentou a Faraó, não. Ele tomou um banho e foi dado, que coisa linda. Aqui a gente vê, queridos, José se cumprindo o propósito, o sonho de Deus sobre a vida de José, está aqui no capítulo 41. No versículo, queridos, no versículo 40, a partir desse versículo 40, a gente vê o cumprimento, o propósito, o sonho de Deus se cumprindo na vida de José. Porque a palavra de Deus diz, né, que disse mais Faraó a José, no versículo 40, tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: fez aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José e o fez vestir de vestidos de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Querido, está aqui o sonho de Deus se cumprindo na vida de José. O anel, querido, aqui representa esse pano, linho fino, vestido de linho fino, querido, a autoridade. Agora José recebe da parte de Faraó autoridade, poder, porque era gente, querido, importante. Eram pessoas que tinham poder, que aqui vestia vestido de linho, que usava esse anel. Respeito, autoridade. Agora José está com autoridade.
Louvado seja o nome do Senhor, se tornando um governador de todo o Egito. E a palavra vai, né? Aqui a história vai contar, porque as horas já está quase chegando a hora de parar. E aqui a gente vê, passa uma fome, né? Ali em Canaã. Louvado seja o nome do Senhor, porque era o propósito de Deus, né? Passar essa fome, se cumpre os sonhos de Faraó. Louvado seja o nome do Senhor. E José ali governa, né? Tudo como Deus orientou, como Deus tem um sonho a ele. E ali, queridos, vem a grande fome. E essa fome era para matar todo o Egito. Se Deus não visse, não tivesse um propósito na vida de José. E ali vem a fome. E lá em Canaã, querido, Jacó fica sabendo, né, que lá no Egito tinha provisão, tinha trigo, tinha tudo, lá estava abastecido. E ali é onde ele manda os irmãos, os filhos, e até lá no Egito para comprar alimento. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, não se preocupa. Se tu tem um sonho, continua a sonhar. Continua sonhando, queridos. Não deixa ninguém matar teu sonho. Se cumpriu. Mas não esquece desse detalhe. José passou por calúnia, passou por humilhação, passou por tudo, aflição, até chegar o dia da exaltação de Deus na sua vida, até o propósito de Deus ser cumprido na sua vida. Ele passou, porque está aqui, do capítulo 37, até chegar esse cumprimento aqui, que ele no 41, foi anos. Não foi um mês, 2 meses, não foi um dia, uma semana. Foi anos, queridos. E José é o mais lindo. José continuou posicionado. De maneira nenhuma ele murmurou. De maneira nenhuma ele trocou as suas vestes. De maneira nenhuma ele trouxe escândalo. Ele estava dentro do Egito. E até o rei reconheceu o Deus que ele servia. Viu que José era diferente. Potifar viu que José era diferente. O carcereiro viu que José era diferente. Todos aqueles que tinham autoridade viu que José era diferente. Que o Deus que ele servia, que estava sobre ele, era um Deus poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, vamos continuar posicionados. Não vamos nos importar com a calúnia. Não deixa ninguém fazer você abrir mão. Porque mediante a tudo isso, tem a maior herança, tem a maior vitória, que é a nossa salvação. Não deixa. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aqui, queridos, vai falar a palavra do Senhor. No 42, está aqui José governando, né? Agora chega os irmãos, todos já sabem, mas aqui no 41, no versículo, capítulo 41, versículo 40, o sonho de Deus é cumprido na vida de José. No 42, passou também, querido, anos. Eu pesquisando, fala que foi 20 anos. Estava com 20 anos que José não via os irmãos dele. Olha quantos anos se passaram. 2 anos depois que se cumpriu, né, os sonhos daquele, do copeiro mor, do padeiro mor, foi interpretado. Ele não lembrou para ser lembrado. Passou 2 anos. E para os irmãos, para se cumprir agora, os sonhos que José sonhou, porque aqui foi o sonho de Deus na vida de José. Agora, Júnior, chega o sonho de José sobre os irmãos dele. Que coisa linda, queridos. E José até tentou, né, ter raiva, se vingar, mas Deus não deixou. E aqui no capítulo 42, no versículo 6, louvado seja o Senhor, José, se cumpre o sonho de José. Os irmãos de José, agora, pastora Fabiana,
se prostra, se curva diante de José. Os irmãos de José agora se curvam, querido. Presta bem atenção nisso aqui. Agora, os irmãos de José chegam até o Egito e se prostra diante de José. Se cumpriu ou não se cumpriu? Se cumpriu. Se cumpriu, Diácono Leandro. Se cumpriu na vida de José, na vida dos irmãos, e o sonho que Deus deu a ele, com os irmãos, com o pai, e passado mais um tempo, vem aí agora o Jacó com todos, e habita ali no Egito, e são todos abençoados, alimentados, todos, Glória a Deus. ali com José. Sabe por quê, queridos? Quando Deus tem um sonho, o sonho que você está sonhando é o sonho de Deus? Se for, querido, o sonho que Deus tem para você, não se preocupe, porque vai se cumprir. Passe o tempo que passar, vai se cumprir. Mas não esqueça, os sonhos de Deus ser cumprido em nossas vidas. Para Ele cumprir o propósito dele em nossa vida, existe um tempo. E dentro desse tempo, existe um processo a passar. Então, não vamos murmurar, porque muitas das vezes, pastora Rosa, tomam muito, sabe o quê? Glória para o inimigo. Foi Satanás, foi Satanás. Satanás não é ninguém, queridos. E se ele tocar aí naquele toque, é permissão do nosso Deus. Porque para tocar em Jó, ele liberou. Vai, toca em tudo, só não toca na sua alma. E Deus, e tudo que já passou, foi restituído em dobro. Deus sabe, querido. Está preparado para passar o processo? Para ver o propósito dele ser cumprido em tua vida? Então passe o propósito, passe o processo, mas posicionado diante dele. Porque Deus sabe, se vai permitir você passar, querido, não tem ninguém que impeça. Pode até a gente orar, mas se quiser te passar, vai passar. Porque Deus sabe. Diaconisa Fernanda, se ele falou para Satanás, vai, tá vendo lá meu servo Jó, íntegro, reto. Mas mesmo assim não deixou de passar por tudo que ele passou. Não deixou. E foi bem pior do que o José passou. Foi bem pior. Querido, Jesus disse para Pedro essa noite, Satanás me pediu para se andar contigo, mas eu não deixei. Ô, pastor Fernando, ele não deixou, porque ele conhece eu e você. Mas nós estamos aqui ouvindo a palavra. Então, queridos, vamos continuar confiando. Sonha, continue a sonhar. É porque não dá tempo mais de contar uma linda experiência que eu tive com meu esposo. Sabe por quê? Eu me alegrei no testemunho da diaconisa Sereni. Quando ela sonhava em fazer faculdade, quantos anos, diaconisa Sereni? Se cumprido agora. Aleluia. Ela não desistiu, não deixou ninguém matar, duvidar. E se alguém, querido, duvidou, problema. Foi a fé dela que fez ela chegar agora dentro de uma faculdade. E dela, naquele dia então, brotou, aqueceu, avivou a minha fé, o meu sonho. Porque eu vi, Senhor, eu não estou velha não, não estou. O meu sonho vai se cumprir. Vai se cumprir, eu vou chegar à minha faculdade de psicologia. Eu cheguei ano passado, no dia 10 de dezembro, eu e meu esposo dentro da Uniswan, com um anúncio ali no estado, fiz a inscrição, ainda fiz a dele. Queridos, não passei o vestibular solidário, pastora Fabiana, mas eu me alegrei, sabe por quê? Quando eu recebi o e-mail me parabenizando que eu tinha sido aprovada, só que não alcancei os pontos, a classificação para ganhar, para chegar, para estudar. Mas eu tinha sido aprovada. Me saí tão bem uma coisa que eu pensei que eu ia tirar zero. Foi na redação, bem complicada, e sem estudar nada, porque foi uma semana que fizemos tudo. Meu esposo passou e eu passei. Eu fui muito bem na redação. E ele não foi bem na redação, mas foi bem nas outras matérias que eu não fui muito bem. Mas fui aprovada. Dentro da Uniswan eu me encontrei.
Então, Deus falou no meu coração, não tem idade, não tem tempo, não tem. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu fiquei muito feliz por isso, porque tentaram matar este sonho. Louvado seja o nome do Senhor. E eu cheguei ali. Então, nessa noite, fique com essa palavra, queridos. Não deixa, continue posicionado diante, servindo o teu Deus. Não olhe para nada, porque vai passar. Tá? Vai passar. E Deus vai realizar o que Ele tem a realizar em nossas vidas. Vai se cumprir. Vai se cumprir, eu vou chegar. Deus vai realizar o meu sonho. Em nome de Jesus, ainda que eu não chegue a exercer a psicologia, mas que eu vou chegar. Porque eu sirvo Deus, que é Deus do impossível. E assim eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.